Inflação superando a casa dos 10% nos últimos 12 meses, fechou agora em 10,25%, nessa informação que foi divulgada hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de outubro, às 9 horas da manhã. Olha só, inflação medida pelo IPCA sobe 1,16% em setembro, maior índice para o mês desde 1994. A alta em 12 meses supera os 10%, bateu em 10,25%. Agora, que cenário é esse? Qual o impacto desse novo aumento na inflação nos investimentos? Será que pode subir mais? Será que não pode? Como se proteger desse cenário? Isso é que eu vou explicar nesse vídeo e mais, como você pode inclusive lucrar se esse cenário piorar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, onde eu pego notícias, momentos, situações que estão acontecendo no universo da economia e dos investimentos. Eu venho aqui te mostrar a realidade dos fatos, porque muita coisa que existe no mercado financeiro é marketing econômico, é um marketing da indústria financeira e você precisa entender a realidade dos fatos para você tomar boas decisões de investimento. Qual é o meu objetivo com isso? Que você consiga interpretar essas coisas que talvez até te atormentam, te atrapalham e você consiga efetivamente se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa de Valores e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa. Tanto em momentos ruins quanto em bons momentos da economia. Não importa se tem crise ou crescimento, tem como ter rentabilidade em ambos os momentos e é isso que eu quero te ensinar a fazer por meio dessa nova informação divulgada hoje. Olha, então vamos lá. Inflação a 10% nos últimos 12 meses só tinha acontecido lá em 2015. 2015 a nossa inflação daquele ano foi de 10,67%. E ali até fevereiro de 2016 a inflação ainda estava no patamar de mais de 10%, contabilizando ali os últimos 12 meses. Depois disso a gente nunca tinha tido uma inflação tão alta, né? E na verdade isso é uma péssima notícia, mas se você for olhar hoje, nessa data, dia 8 de outubro de 2021, as ações estão subindo. Por quê? Porque a inflação até veio um pouco abaixo do esperado. A expectativa dos analistas, dos bancos, enfim, era de 1,25% da inflação para setembro, veio 1,16%. Então veio um pouquinho abaixo do esperado, isso foi interpretado como algo bom, é muito pouquinho, né? E aí as ações acabaram subindo porque a maioria dos investidores basicamente viram, opa, foi abaixo do esperado, vou me expor um pouco mais a risco. A maioria das pessoas, elas fazem o que não deveriam fazer. Talvez até você esteja pensando agora, poxa, se as ações estão subindo, será que agora é hora de comprar ações? É hora de eu investir em ações? Porque a inflação veio abaixo da expectativa? Não, pelo amor de Deus. Para com isso. Por quê? Se você quiser sempre seguir o noticiário econômico, investir com base em uma informação divulgada, você vai estar sempre atrasado. Você sempre vai, por exemplo, agora as ações estão subindo 2%. Poxa, Vinícius, pode subir muito mais. Claro que pode. Mas se você for tomar decisões emocionais com base numa informação divulgada, já subiu 2%. Talvez se você soubesse essa informação antes de todo mundo, que é proibido por lei, seria vantajoso para você investir mais em ações. Mas você não sabia antes. Então sempre que você quer tomar uma decisão com base em uma notícia, você vai agir atrasado. E aí o que você vai fazer? Você vai comprar caro em vários momentos. Vai comprar depois que subiu e depois vai querer vender depois que caiu. Você vai comprar em alta, vender em baixa e naturalmente vai perder dinheiro. Mas olha que interessante, ó. Algumas horas depois desse anúncio da inflação ter vindo mais baixa, mais branda, o que aconteceu? A Petrobras anunciou o reajuste nos preços da gasolina e do gás de cozinha. O aumento em cada um deles vai ser de 7,2%. E até a empresa deu uma certa justificativa, né, que a gasolina já estava estável há quase 2 meses, o gás não sofria reajuste há mais de 3 meses, então chegou a hora de elevar os preços. Sendo que o diesel, ele já tinha sido aumentado, no final de setembro, o preço do diesel subiu 8,89%. E por que eu destaco isso com muita importância e que pouca gente está virando os olhos para isso? Esse dado da inflação ter vindo um pouco mais baixo do que esperado em setembro não contempla essa alta aqui que teve no preço do diesel, não contempla esses novos aumentos de 7,2% na gasolina, no preço da gasolina, no preço do gás de cozinha. Isso só vai começar a refletir na inflação a partir de outubro. Então, esse abaixo do esperado que veio pode ser tranquilamente recompletado, aumentado a partir dos próximos meses. Então, por isso que eu digo assim, não fica muito com euforia, achando que, poxa, já
passou, tudo voltou ao normal, é rota do crescimento, vou investir tudo em ações. Não, essa é uma péssima decisão que você pode tomar. E tem mais uma coisa, a gente tem que entender que o dólar, ele está se valorizando aí desde junho para cá, está se valorizando cerca de 12%, um pouquinho menos aqui de 12%. Tá, Vinícius, e o que tem a ver esse dólar ter valorizado aí cerca de 12%? Primeiro ponto, né? Talvez esse aumento na cotação do dólar, com certeza, talvez não, com certeza tem influência, é uma das justificativas pelos quais a Petrobras definiu aumentar o preço do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. Só que todas as matérias-primas do planeta, elas são cotadas em dólar. Se você for parar para olhar, vou pegar aqui o meu celular. Aqui, ó. Peguei meu celular, aqui ó, tem plástico, aqui tem metal, aqui tem silício, aqui tem várias coisas. Se eu for pegar aqui a minha garrafa d'água, está aqui do lado, tem plástico. Se eu for pegar aqui a minha camiseta, não tenho a mínima ideia de qual é a matéria-prima, digamos que seja algodão. O algodão também é cotado em dólar, todas as matérias-primas, o arroz que você come, o trigo, o boi gordo, o café, tudo é cotado em dólar, petróleo, minério de ferro, tudo é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, acaba aumentando o preço da matéria-prima para as empresas. E as empresas, elas precisam manter a sua margem de lucro para que elas não precisem demitir funcionários, certo? Elas precisam pagar as contas, elas precisam pagar as pessoas, os funcionários que estão ali. Então, naturalmente, quando o dólar sobe, e a gente está vendo um aumento aí de 12% nos últimos meses e demora um certo tempo para existir essa transferência, né? Primeiro sobe o dólar, depois existem as correções de preço. Basicamente, os preços de tudo que a gente compra no dia a dia podem começar a subir por conta disso. O reflexo imediato que já está acontecendo. Aumento no diesel, fim de setembro, aumento na gasolina e aumento no gás de cozinha. Então, assim, a informação ela é divulgada sobre o que passou, mas já estão existindo novos aumentos e podem existir outros aumentos por conta desse aumento na cotação do dólar. O mais estranho é que parece que essa medida, esse aumento aí na gasolina e no gás de cozinha, parece que ele estava guardadinho, né? Poxa, primeiro vamos divulgar a inflação abaixo do esperado e depois vamos anunciar o aumento do preço da gasolina e do gás de cozinha. Tem algumas coisas estranhas que acontecem no mundo econômico, mas isso não é nenhum problema para um investidor sempre em alta. Tá, Vinícius, mas me diz aí, no que isso interfere nos investimentos de fato? Bom, a gente tem que separar aqui dois grupos de pessoas, tá? O grupo das pessoas que não investem na bolsa e o grupo de pessoas que já investem na bolsa. Primeiro eu vou falar para o grupo de pessoas que ainda não investem na bolsa. O que acontece? Digamos que você tenha dinheiro parado, que na verdade nem está parado, o teu dinheiro está sendo corroído, está queimando na poupança. Se for pegar os últimos 12 meses, a tua rentabilidade na poupança foi 1,72%. 1,72%, sendo que a inflação foi 10,25%. Então, na prática, o que aconteceu? Você tem teu dinheiro parado lá na poupança, na tua expectativa ele está rendendo, o número está subindo, só que ele compra muito menos coisas no dia a dia. Como assim? Você foi lá e colocou um valor. Esse valor cresceu a uma velocidade de 1,72% nos últimos 12 meses. O preço de tudo que você compra no dia a dia subiu, em média, 10,25%. Então, assim, basicamente você está numa corrida. A vida financeira é uma corrida. E a inflação, ela está sempre numa certa velocidade. Às vezes aumenta, às vezes diminui. E é você contra a inflação. Qual é a missão do investidor? Quando que uma pessoa enriquece de fato? Não é quando ela tem uma boa rentabilidade. É quando ela tem uma rentabilidade real, positiva, e que seja numa margem interessante. Então, no teu caso, você está com uma rentabilidade real negativa. O que é a rentabilidade real? É a rentabilidade acima da inflação. Só que se você rendeu 1,72 e a inflação foi 10,25, existe um carro, que é o carro do aumento de preço de tudo que você compra, que está indo uma velocidade de 10,25 e a sua velocidade é 1,72. Você está ficando para trás, você está perdendo dinheiro na prática. O número está aumentando lá na tua conta, na poupança, mas na prática isso compra muito menos coisas, se a gente for comparar com os últimos 12 meses, tá? Se, por exemplo, você investe somente em Tesouro Selic, somente no CDB do banco, somente em LCI, LCA, esses investimentos que são oferecidos no banco e o Tesouro Selic, basicamente, a tua rentabilidade nos últimos 12 meses está aí na casa de uns 2%, pode variar, mas vai estar no entorno aí de 2%. Ah, Vinícius, eu tenho um CDB que rende cento e não sei quantos por cento do CDI. Tá bom, esse banco que emite, muito provavelmente, não é certo, mas muito provavelmente seja um banco que esteja quebrando. Você está com uma rentabilidade de 3, 4% nos últimos 12 meses, correndo o risco de perder 100%. Aí é outra história. Mas entenda, se você está investindo CDB, LCI, LCA de grandes bancos
ou no Tesouro Selic somente, você está com uma rentabilidade de uns 2% aí nos últimos 12 meses. Se você investe em previdência privada, Jesus amado, a situação é ainda pior. Dá uma olhada na realidade das previdências privadas no Brasil. Olha só, previdência privada, isso aqui é de março de 2021, tá? A gente consegue pegar dados anuais. Então, ó, só 4 dos 10 maiores fundos de renda fixa bateram o CDI em 2020. Tá? Sendo que o CDI terminou o ano 2020 a 2% ao ano. Então a maioria não conseguiu ultrapassar o CDI desse período. O CDI do período foi um pouco maior, mas terminou o ano em 2% ao ano. Então só 4 dos 10 maiores fundos de renda fixa bateram o CDI. Você teve uma rentabilidade muito próxima da poupança, não fugiu muito daquilo ali. Tá? E só 6 em cada 10 fundos multimercados são aqueles fundos de investimento que não investem, fundos de previdência, que são fundos de investimento também, mas do tipo de previdência, que não investem só em renda fixa, eles podem investir em outros mercados, como ações, como moedas, entre outros. Então, se você está na previdência privada ainda, basicamente é a mesma questão, não foge muito da poupança, tá? Você está a 1, 2, 3% ao ano, essa é a tua velocidade, digamos que fosse 1, 2, 3 km por hora, e a inflação está a 10,25 km por hora, tá? Então, qual é a conclusão que a gente consegue tirar disso? Cada vez a situação está pior para você. Cada vez você tem que entender que você precisa investir na bolsa. Não é uma questão de opinião, não é uma questão de acredito que eu deva, é uma questão de necessidade. Talvez eu diria até que é uma questão de urgência de você dedicar a isso. Senão você você trabalha pra caramba, só que depois que você trabalha e deixa de gastar uma parte desse dinheiro, você decide poupar para investir, para multiplicar, você está queimando esse dinheiro. Então você está dedicando tempo à toa para trabalhar, entende? Você ganha o dinheiro e depois você perde. Porque você não investe de forma eficiente. Então você precisa investir na bolsa. Agora, investir na bolsa é muito diferente de investir só em ações. E existe uma coisa que eu falo há muito tempo, até desde o fim de 2020 eu falava da possibilidade da inflação bater essa casa de 2 dígitos, acima de 10% ao ano. Fiz uma live, se você for procurar, você pode procurar no meu canal no YouTube, Você Sempre em Alta, coloca VSA hashtag 072, que eu falo uma possibilidade de hiperinflação, não na mesma magnitude que a gente viu aí há 30 anos atrás, mas há 30, 40 anos atrás, mas numa magnitude menor, mas igualmente a partir dos 10% a gente vê que é uma inflação extremamente alta. Há muito tempo eu alerto sobre isso, sobre a possibilidade, não a probabilidade, a possibilidade de a gente ter uma taxa Selic acima dos 10% ao ano. Isso realmente pode acontecer, é um cenário material, já que a nossa taxa Selic está subindo bastante. E por que eu falo isso, que Bolsa de Valores não é só ações? Porque uma pessoa que investe somente em ações, ela vai ganhar dinheiro por um tempo, vai perder dinheiro durante um outro período de tempo e ela vai fazer a mesma coisa que você está fazendo agora. Se você não investe na bolsa ainda, você está dedicando tempo para trabalhar, você está ganhando e depois você está perdendo porque você não está investindo de uma forma eficiente e que dá resultado, tá? No longuíssimo prazo você pode ter rendimento investindo só em ações? Pode. Agora, você pode ir 2 vezes mais rápido nessa trajetória, 1,5 vezes mais rápido, você decide a velocidade que você quer ir, tá? E o que acontece? Há muito tempo também eu mostro esse gráfico que eu vou mostrar aqui na tela agora. O que mostra esse gráfico, tá? Na linha azul, você consegue ver o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é o termômetro das ações. É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Quando essa linha está indo para cima, significa que os preços das ações estão subindo. Quando essa linha está indo para baixo, significa que os preços das ações estão caindo. E assim por diante, tá? Na linha laranja, vermelha, tem uma mescla aí dessa cor salmão, mais ou menos essa cor aí, a gente está vendo a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a nossa taxa básica de juros da economia, tá? Quando a taxa Selic, quando a linha vermelha está caindo, significa que a taxa Selic está caindo. Quando a linha vermelha está subindo, a taxa Selic está subindo e assim por diante. Vinícius, mas você está falando de inflação. Para aí. Por que você está mostrando taxa Selic e ações? Vamos lá. A taxa Selic, ela é a taxa de referência, taxa de juros de referência de toda a economia brasileira. Por que ela sobe? Quem que sobe ela? O Copom, Comitê de Política Monetária, que é formado por pessoas do Banco Central, tá? Qual o objetivo da taxa Selic? O objetivo do Banco Central é controlar a inflação.
ele tem uma meta, por exemplo, a meta para esse ano, 2021, é 3,75%. Terminar o ano nisso, a gente já está em 6,9%, então claramente a gente vai estourar muito essa meta. Nos últimos 12 meses é 10,25%, agora pegando só 2021 é 6,9% até esse momento de alta da nossa inflação. Então assim, a gente está muito acima da meta que era 3,75%. Então o que o Banco Central faz? O Copom mais especificamente, ele eleva a taxa Selic de forma que fique mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, pegarem financiamento, e ficando mais caro as pessoas passam a comprar menos das empresas. Comprando menos das empresas, o próprio mercado se ajusta. Basicamente as empresas têm que reduzir preço para conseguir vender. E aí os preços começam a cair, a inflação tende a cair. Então é por isso que a gente está vendo a taxa Selic subindo de 2% ao ano no início de 2021 até patamares em que talvez termine o ano a 8, 9, 10%. O ano de 2021, tá? Nesse momento agora que eu estou gravando o vídeo, a gente já passou da casa dos 6%, tá? Em 6,25% a nossa taxa Selic. Por isso a importância, quando a inflação vem alta, e veio mais ou menos na expectativa, tá? A gente veio 0,09% abaixo da expectativa, veio mais ou menos na expectativa. Só que a gente teve aumento do diesel, a gente teve aumento da gasolina, do gás de cozinha, o dólar subiu bastante aí nos últimos meses, não quer dizer que não possa subir mais, pode sim ir muito mais além. Então pode ser que essa inflação deu uma tréguazinha em setembro, e pode voltar a subir e a taxa Selic subir ainda mais do que é o esperado hoje pelo mercado financeiro. E o que acontece? Olha só nos momentos em que a taxa Selic sobe. A gente vê, vamos pegar aqui o intervalo entre 2008 e 2009. Ali, ó. Nesse intervalo de tempo, as ações caíram 58%. Aqui foi o momento do estouro da crise do subprime, da bolha imobiliária americana. Quando a gente pega um outro período ali, que são essas colunas com o fundo azul, ali entre 2010 e 2011, a gente viu a taxa Selic subir ali naquele período e as ações caíram aproximadamente 30%. Quando a gente pega ali entre 2013 e 2016, que a gente viu a taxa Selic subir bastante, a gente viu aqui as ações caindo cerca de 35% a 40% nesse período. O que está acontecendo hoje com as ações? Elas estão caindo cerca de 12%, 13%, tá? Desde o momento máximo, do ápice que a nossa Bolsa de Valores atingiu ali, esse índice Bovespa atingiu o ponto máximo dele da história. Então, sim, pode ter muito mais queda pela frente, assim como vai ter muito mais aumentos da taxa Selic. E é importante salientar também que a gente passou de uma fase onde não tinha um impacto direto na economia e a gente entrou numa fase de taxa de juros onde tem um impacto na economia de forma que freia a velocidade de crescimento da economia. Como assim? Existe algo chamado taxa de juro neutro na economia, que é algo estimado, tá? Se estima que mais ou menos a taxa de juro neutro da nossa economia no Brasil é entre 6% e 6,5%. O que é isso? Enquanto a taxa Selic, a taxa básica de juros, ela fica entre 6 e 6,5%, ou seja, até 6 a 6,5%, essa taxa de juros não gera uma contração na economia, não gera um decrescimento, uma involução na nossa economia. Uma taxa Selic a partir desse patamar faz com que a economia decresça, faça uma contração, gera uma contração na economia, faz com que a economia não consiga mais crescer. E basicamente, segundo as expectativas do próprio Banco Central, os anúncios que ele fez, agora na próxima reunião a taxa Selic já vai subir para pelo menos 7,25%. Então a gente vai passar dessa taxa de juro neutro e o impacto na economia já é certo, já é dado. Então cresce da importância eu ter essa preocupação com aumento da inflação, com aumento dos preços, aumento do dólar, consequente aumento na taxa Selic, porque isso, em todos os momentos da história, faz o preço das ações caírem. Mas Vinícius, por que o preço das ações cai? Basicamente por causa desse sistema que eu te expliquei. O Banco Central tem uma meta da inflação, para esse ano é 3,75. Ele já está muito fora da meta, ele está elevando a taxa Selic ao máximo para ele conseguir reduzir essa inflação. Assim que a inflação começar a reduzir, ele diminui a taxa Selic de novo e a gente vive não existe equilíbrio, tá? A gente vive nesses ciclos de alta e de queda e tentando encontrar o melhor ponto no meio do caminho. Então, quando aumenta a taxa Selic, eu te expliquei que fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, pegarem financiamento e com isso elas passam a comprar menos. Mas olha só, as empresas têm que reduzir os preços dos produtos. Então olha só, as empresas vendem menos, elas têm que reduzir o preço. Vende menos, a empresa vai lucrar menos. Tem que reduzir os preços dos produtos,
vai lucrar ainda menos. Tem um outro fator. 99% das empresas que têm ações na bolsa têm dívidas. E muitas dessas dívidas são atreladas a essa taxa Selic. A taxa Selic estava em 2% no início de 2021. Agora está em 6,25%. Daqui a pouco vai chegar a 8%, vai chegar a 9%, talvez chegue a 10%, talvez passe até um pouco disso, ou bastante. Não temos como prever o futuro. Mas basicamente as empresas vão começar a pagar 5 vezes mais juros pela dívida, pelo menos 4 vezes. Isso vai reduzir o lucro. Algumas empresas, principalmente aquelas muito endividadas, podem até começar a dar prejuízo. E qual é o fator que faz o preço de uma ação subir ou cair? O aumento ou a diminuição do lucro da empresa. Então, se o lucro das empresas cai, os preços das ações caem logo em seguida. É por isso que taxa Selic subindo apresenta um cenário desafiador para as empresas, muitas começam a diminuir o seu lucro, preços das ações caem. Algumas, super endividadas, começam a dar prejuízo, outras vão à falência. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem um outro ponto ainda mais profundo. Parte da dívida do governo é atrelada à taxa Selic. E de onde é que ele vai tirar dinheiro para pagar as contas? Se ele gasta mais do que arrecada há muito tempo e vários governos. Muito provavelmente ele aumenta imposto. Aumenta imposto, diminui a quantidade de dinheiro no bolso da população, diminui a quantidade de lucro das empresas, naturalmente alimenta o ciclo. Pessoas compram menos, empresas lucram menos, preço das ações caem e assim por diante. Você consegue entender como o cenário é muito negativo para as ações? Só que eu sempre ressalto uma coisa, tá? Você nunca deve investir com base em expectativas, em projeções, porque você não tem como prever o futuro. Por mais que as coisas pareçam óbvias, que possam acontecer, que vão acontecer, nunca aposta tudo naquela direção, porque a economia ela muda a todo momento. Quanto mais humilde você for, muito provavelmente maiores vão ser os teus resultados. Pega todos os grandes investidores bilionários, todos são extremamente humildes. Aquelas pessoas que acham que vão dar tacada, que vão saber qual investimento vai subir, geralmente elas se dão mal. Tem um deles até que tem uma frase: se você tentar investir seguindo uma bola de cristal, tentando prever o que vai acontecer, é muito provável que você coma caco de vidro. Mas olha só, a Bolsa de Valores não é só ações. As ações são só o investimento mais sexy, mais conhecido, mais divulgado das ações, da Bolsa de Valores. É como se você fosse na feira. Na feira todo mundo sabe que é uma alface. Agora, se você for na feira e, por exemplo, se eu olhar lá o kiwi, não é todo mundo que conhece kiwi. Se você for lá olhar rabanete, não são todas as pessoas que conhecem o rabanete. Entende? Existem outros investimentos ali. E no âmbito da Bolsa de Valores, existem as anti-ações, que são investimentos que se valorizam 2, 3 vezes ou até mais do que a queda das ações quando elas caem. No longo prazo. Importante frisar isso. Nada do que eu vou te falar aqui é uma tentativa de ganhar dinheiro no curto prazo, porque isso não existe na Bolsa de Valores. Estou falando para pessoas maduras que querem investir com foco em multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Por exemplo, um investimento que se beneficia bastante de toda essa movimentação que está acontecendo é o próprio dólar, a cotação do dólar, a moeda dólar. Por quê? Olha só, se o ambiente fica ruim para as ações, o que acontece? O investidor estrangeiro ele olha assim, poxa, esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou tirar das ações aqui do Brasil, porque o cenário está ruim. E ele vai investir em outro canto, em um outro país, em um outro lugar. E talvez você saiba, talvez não, mas 46% hoje de todo o dinheiro investido nas ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros. E o que faz a cotação do dólar subir ou cair? É uma canetada do governo? É o presidente americano? É o presidente do Brasil? Não, nenhum deles controla isso, não tem como. Eles não têm esse poder, nem tipo de influência para conseguir fazer tal controle. O que determina se o preço sobe ou cai é o fluxo cambial, a entrada ou a saída de dólares aqui do nosso país. Então, foca no seguinte processo. Investidores estrangeiros vendendo ações por conta do cenário da economia faz o preço das ações caírem naturalmente. Quando tem muita oferta de venda, os preços vão cair. Como se tivesse 130 apartamentos iguais à venda, naturalmente, para conseguir vender, você vai ter que derrubar o preço. Agora, aquele dinheiro ele vai colocar onde? Ele vai colocar na poupança, no Tesouro Selic? Ah, a renda fixa está rendendo mais. Tá bom. Você acha que ele vai ficar correndo o risco de uma crise no Brasil para ganhar 10% ao ano? É óbvio que não. Se você tem 2 neurônios, você não investe seu dinheiro na Argentina. Na renda fixa na Argentina, e está rendendo o quê? 40%, 30%, 25%. Por que viria investir 10% aqui? Não faz sentido. Então, ele tira o seu dinheiro do Brasil, tira os seus dólares. Saiu o dólar, a cotação do dólar sobe, porque o dólar fica mais escasso. É por isso que a gente está vendo justamente esse fluxo, ações caindo,
dólar subindo agora nesses últimos meses de junho e julho para cá. E isso pode intensificar muito mais. Em vários momentos da história a gente já viu as ações caindo 40%, 50%, dólar subindo 100%, 150%, até subindo mais do que isso em determinados períodos de tempo. Então esse é um investimento que se beneficia desse cenário ruim para a economia. Por isso que eu sempre tenho dólares, por isso que eu sempre invisto em dólar também, tá? Outro investimento importante, que não se refere à Bolsa de Valores, mas é importante sempre ter, que é o Tesouro IPCA+. Gente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu preciso mostrar para vocês algo que, assim, é crucial para todo investidor. A tua preocupação não deve ser em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma coisa muito leve, muito superficial, muito leviana. Você tem que pensar em ter rentabilidade real no longo prazo. Não precisa ter todo ano, todo o mês, todo o semestre. Não, você precisa ter rentabilidade real no longo prazo. E um investimento que eu sempre tenho dinheiro investido é nesse cara aqui, ó, Tesouro IPCA+. Esse aqui é um dos 3 tipos de títulos públicos que existem e basicamente aquele IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação do Brasil, quando você investe nesse tipo de título público aqui, basicamente você está emprestando dinheiro para o governo. Emprestar dinheiro para o governo é o menor nível de risco que existe na economia, tá? Porque o governo ele tem poder de imprimir dinheiro se acontecer alguma coisa. A nossa dívida externa aqui no Brasil é super controlada. O único problema é dívida interna e tem muitos países com uma dívida interna muito maior que a nossa. Muitos países desenvolvidos que a maioria das pessoas é fã e nem sabe. Então, assim, a nossa estrutura de dívida no Brasil ela é muito tranquila. Então, o maior nível de confiabilidade nos investimentos de renda fixa via títulos públicos do Tesouro Direto. E hoje você encontra até títulos, eu não gosto muito dos com juros semestrais, mas até títulos pagando a inflação mais 5% ao ano. Então, digamos, tá, que nos últimos 12 meses você preferiu a poupança, você preferiu o CDB do banco, você preferiu previdência privada, você ganhou o quê? 1, 2, 3, 4% nos últimos 12 meses. Digamos que você tivesse investido nesse Tesouro IPCA+, e lá na época tivesse IPCA mais 5, IPCA mais 4,9, você estaria agora tendo uma rentabilidade durante esse período de tempo de 10 mais 5, 15% durante esse período de tempo, entende? Então, aqui, ó, se a inflação for 50% durante um ano, você vai ter 55% de rentabilidade naquele ano. Então, isso aqui te dá uma proteção gigantesca. Mas, claro, isso aqui não é tudo. Isso aqui é uma parte. Eu, por exemplo, tenho sempre cerca de 20% a 25% do meu dinheiro investido nesse tipo de título, no Tesouro IPCA+, como uma proteção do meu patrimônio, e aí a gente ainda tem a possibilidade de ter ganhos de ações investindo nesse tipo de título, mas isso aqui é um tema para outro vídeo, senão eu vou ficar aqui falando por 2 horas, tá? Mas assim, primeira coisa que eu faria, Tesouro IPCA+. Sabendo que ali eu tenho uma rentabilidade de inflação mais 5% ao ano, não é o máximo potencial que eu posso ter, eu posso ir muito além disso, eu preciso aprender a investir na bolsa de forma que eu lucre nas altas e nas quedas. Que eu não fique toda hora olhando para o mercado financeiro pensando quando que é a hora de eu comprar, quando que é a hora de eu vender, o que eu tenho que comprar agora, o que eu tenho que vender. Meu Deus, isso aqui vai subir, vai continuar caindo ou vai voltar a subir? E quando estiver subindo eu penso, será que já foi? Será que vai continuar subindo? Meu Deus, que vida de escravidão. Investir não é para isso. Investir é colocar o teu dinheiro para trabalhar por ti no teu lugar. Se você precisar ficar se preocupando quando que a bolsa vai subir, vai cair, vai ter crise, vai ter crescimento, toda notícia que sai você olha, poxa, isso é uma escravidão, isso não é investimento, você arrumou mais um trabalho. E quem não consegue colocar o seu dinheiro para trabalhar por si, vai morrer trabalhando, vai trabalhar até morrer. E agora vai acontecer um evento, uma jornada gratuita que começa no dia 18 de outubro, onde eu vou mostrar sem enrolação, passo a passo, que faz qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Tantos momentos de crescimento, tantos momentos de crise da economia. Mesmo que você nunca tenha investido na vida, você vai aprender o que fazer para conseguir ter rentabilidade independente do cenário político, econômico, tem corrida eleitoral aqui, grande oportunidade de 2022, político, econômico, ambiental, sanitário, o que for. Esse método, essa metodologia, esse passo a passo superou até o que a gente passou em 2020, está terminando de passar agora, se Deus quiser. Como que não vai funcionar com eleições de 2022? Como que não vai funcionar com todos os próximos acontecimentos? É isso que eu quero te mostrar, de verdade, de coração.
Quanto mais pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, fizerem o seu dinheiro trabalhar por si, mais leve vai ser a vida dessas pessoas. As pessoas não vão precisar ficar trabalhando, ganhando dinheiro para depois perder investindo. Seja investindo na bolsa, só em ações, porque as ações podem cair muito mais, seja investindo em renda fixa que não rende nem inflação no longo prazo. Entende? É isso que eu quero te ajudar. Se você tem interesse, quer dar um basta nessa situação, se você não estiver comprometido, não vem. Se você quer dar um basta nessa situação e entrar já em 2022 lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, eu tenho um convite para você. Se você está me assistindo agora pelo YouTube, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Se você está me assistindo pelo Facebook, vai ter um link nos comentários. Se você está me assistindo pelo Instagram, vai ter um link no meu perfil no Instagram. Clica naquele link e faça sua inscrição gratuitamente para esse evento chamado Jornada Sempre em Alta. Jornada Sempre em Alta 2021, certo? É só você inserir seu e-mail, entrar no nosso grupo no WhatsApp, você já recebe uma aula prática por e-mail, você vai receber uma aula prática por e-mail de implementação imediatamente na hora que você se inscrever, enquanto não chega o dia 18, que é o dia que começa o nosso evento. Agora, se você quer se preparar para, inclusive, futuros aumentos na inflação, na taxa Selic e consequente queda nas ações, você não pode perder isso. Você não pode perder. Se você está comprometido, eu te vejo lá, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim, que assim as redes sociais compartilham com mais pessoas. E se você achar interessante também, compartilha com os teus amigos, manda em grupos no WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e na jornada. Grande abraço e até mais.